Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre a questão de caracterização das leis de software. E aqui na equipe temos eu, o Virgílio, o Francisco e o Breno. E a gente vai estar discutindo um pouco sobre a Lei 9.609 e também sobre a Lei 9.610, que trata um pouco dessa questão de software e de direito de distribuição. Inicialmente, a Lei 9.609, também conhecida como Lei de Software, ela foi promulgada em 98, em substituição da Lei de 7.646, de 87 anteriormente, e ela trata um pouco sobre a publicação que dispõe da proteção da propriedade intelectual de programa de computador. E nós vamos começar iniciando falando o que seria um programa de computador. Bom, o artigo 1º da lei vem definindo o que seria o programa de computador. O programa de computador, segundo a lei, é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico e de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Bom, o primeiro artigo da lei ele vem mais definindo mesmo o que é o programa e do que a lei está querendo tratar. Tem que ressaltar sempre que essa lei, a 9609, ela trata tanto da distribuição, como da comercialização, como da questão de pirataria, tudo vem descrevendo e é o que a gente vai falar um pouco aqui sobre ela. Bom, no artigo 2º da lei, o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no país, observado o disposto nessa lei. O segundo inciso da lei, desse artigo, fica assegurando a tutela dos direitos relativos ao programa de computador pelo prazo de 50 anos. Ou seja, aquele cara que fez o registro da lei, ele tem como se fosse um direito por ser o dono daquela lei por 50 anos. Não é bem um registro da lei, aquele cara que desenvolveu o sistema, que vai registrar o sistema, ele tem o direito naquele sistema por 50 anos. E, de acordo com a lei, vale a partir do 1º de janeiro do ano em que você registrou ou na ausência dessa data da sua criação. Exatamente. Então, assim, pode ser tanto registrado ou criado, por uma pessoa física ou também por uma empresa. E essa lei ela veio para poder também assegurar esse tipo de propriedade intelectual que não tem na lei própria, de propriedades intelectuais, que é a 9.610, que a gente vai falar um pouco também, mas ela, lá na lei 9.610, ela abre um pressuposto para poder dar um embasamento para essa lei 9.609. No artigo 6º da lei, não constituem ofensas aos direitos do titular do programa de computador. Ou seja, aqui vem descrevendo o que não entraria como se fosse quebra desse direito, ou como se fosse a questão de pirataria, quando se trata de programa de computador. Bom, primeiro, a reprodução em um só exemplar de cópia legitimada adquirida, desde que se destine a cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda. Ou seja, a reprodução é apenas uma cópia, desde que esteja também autorizada pelo dono, pelo detentor daquele registro, é feita e não é proibido. Não é uma coisa que fere o direito do titular. Nesse caso aí, o caso de manter a Backup. Sim, backup. como se fosse um backup. Isso, Aí ele a pode original como backup e utiliza a secundária para exatamente, para a utilização. perder a original. Exatamente. Questão de até segurança de dados, né? Exatamente. Você conseguir fazer uma forma de segurar a informação do seu sistema. No caso que eu vejo isso aí é mais questão de proteção mesmo, porque se você perder a original, você vai fazer o quê? Exatamente. Se você danificar a original, você vai fazer o quê? Se bem que se você falar de programa de computador, quando você tem uma cópia também você consegue puxar pelo código-fonte, né? Mas Não é todo mundo que não é todo mundo que poderia fazer isso aí. Às vezes o dono do software não é o cara que criou. Às vezes é uma empresa que contratou algum serviço de terceiros, esse terceiro criou o software e vendeu para a empresa. Então a empresa passa a ser a titular porque ela registrou, mas ela não é criadora. Então ela já deixa uma cópia para poder, caso de algum erro, não ter que chamar novamente o criador do software. E também tem aquela questão do código-fonte ser também ser uma outra autorização para ter acesso a aquilo. Você tem acesso ao programa funcionando, mas o código-fonte dele que você fez ali, você pode reservar o direito seu. Também tem essa questão que pode ser um pouco complicado, né? Guardar o programa e não o código.
Um outro parágrafo que não fere também os direitos do titular é quando se tem a citação parcial do programa, porém para fins didáticos. E desde que também identifique-se o programa, o titular, e identifique qual que é o programa original, né? Quem fez, e esse tipo de informação, como se fosse uma questão de plágio de um trabalho. Você pode citar parcialmente, mas desde que você cite de quem é aquele trabalho que você está colocando. Então, desde que você cite de quem é o programa que você está copiando ali. Um parágrafo terceiro também desse artigo 6º é a ocorrência de semelhança de programa a outro, pré-existente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos ou de limitação de forma alternativa para sua expressão. Ou seja, quando você faz um programa que já existe uma parcela desse programa já funcionando, ou você criou um programa de, sei lá, de roteamento, e já existia um programa de roteamento. As funções são parecidas, as características funcionais são parecidas, mas não quer dizer que você está violando o direito daquele outro programa, daquele outro detentor daquele outro programa. Porque é uma coisa que meio que são paralelas e não foi um plágio. No caso de reengenharia? Sim, também. Quando você pega um programa que já está pronto e você trabalha em reengenharia, um melhoramento daquele programa ali. O parágrafo 4, que é a integração de um programa mantendo suas características essenciais a um sistema de aplicativos ou operacionais. Tecnicamente indispensáveis às necessidades, desde que o uso exclusivo de quem a promoveu. Ou seja, você pegar aquele programa que já existe e integrar com novas funcionalidades, colocar um sistema mais complexo ou distribuir em uma nova plataforma. Isso também não se trata de não está ferindo o direito daquele detentor do direito, do registro ali daquele programa. Bom, finalizando as questões de ofender ou não o direito, aí começa já a descrever outras como se fossem violações. No artigo 8º, ele traz que aquele que comercializar programa de computador, quer seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, fica obrigado no território nacional, durante o prazo de validade técnica das respectivas versões, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações. Ou seja, aquele que vender, distribuir, entregar um software, durante o prazo de validade técnica que ele entrega também, ele tem que assegurar ao usuário, ao contratante ali, que o sistema esteja em completo funcionamento, que o software esteja em completo funcionamento. E aí ressalva a questão de que se for um problema da máquina do contratante, aí já não é uma coisa dele, mas ele tem que entregar o programa funcionando, o software funcionando. E aí está assegurado pela lei no artigo 8º. Também tem a questão, né, agora para frente, a questão um pouco mais penal, né, sobre o assunto. E tem inicialmente o artigo 12, né, dessa lei, que trata um pouco sobre a violação dos direitos do autor do programa. Né, e inicialmente a pena que se tem é de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, nesse caso, ele pode estar substituindo. E no primeiro inciso fala que se a violação consistir na reprodução por qualquer meio de programa, de computador, no todo ou em parte, para fim de comércio, sem autorização expressa do autor ou quem represente. Aí já vai ser uma pena diferente, que vai ser de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom. Basicamente, se você tiver uma empresa ou coisa do tipo e tiver coisas falsificadas, você vai sofrer pena. Exatamente. Aconteceu aqui em Montes Claros. Exatamente. Primeiro, o artigo fala em questão de violar os direitos, então é tudo aquilo que não está assegurado no artigo 6º. Tudo que eu possa fazer e o titular se sentir ofendido com a situação, ele pode entrar com o artigo 12 dessa lei. E aí a primeira pena é de uma detenção de 6 meses a 2 anos, ou a multa. E já vem com o inciso primeiro, ele fala que se a violação consistir numa reprodução, isso aí vai ser mais pesado. Então já passa por uma reclusão de 1 a 4 anos. Uma multa um pouco mais pesada também. E também tem que se deixar bem registrado que são poucos os casos que a gente vê de ter essa pena, porque também são poucas as pessoas que conhecem essa lei. Do que a gente procurou, pouco se era comentado dessa lei em relação ao pensamento do cientista de dados, né, do cara, do analista. Muito que se era conversado eram pessoas do direito que traziam informações, mas de forma muito mais técnico para o direito.
pouco para o pessoal da análise de sistemas. Então é uma dificuldade em se encontrar. Quando eram pessoas de análise de sistemas que comentavam sobre a lei, ele falava que a lei não abrangia direito, que a lei era falha, que a lei tinha brechas, que a lei tinha várias coisas que não protegia direito o desenvolvedor, o software. E infelizmente a gente está falando de uma lei que, como já foi até dito dentro de sala de aula, Criada em 1998. foi criada em 1998, então de lá para cá mudou muita coisa, a tecnologia muita coisa, é uma coisa também que a gente viu muito de ser reclamado, né, de como que uma lei é tão engessada, sendo que tecnologia sempre está avançando. E o pior é que o que acontece? Essa lei já teve, como fala, aqueles negócios de emendas para melhorar, atualizar, mas exatamente. só atualizou o valor cobrado por taxas de manter o funcionamento. Não é bem o Tributário. funcionamento, a tributação no caso de ser registrado. Exatamente. Só de interesse do governo, no Só caso. interesse do governo. Tanto que uma coisa que vem falando também, foi muito discutido que a gente encontrou, é que essa lei ela está mais para assegurar o governo poder utilizar programas do que assegurar mesmo o titular daquele registro ali em ter aquele programa, porque muitas das vezes a pessoa não reconhece aquela lei e não conhece aquela lei, né, e também não consegue aplicá-la quando se trata de algum plágio de programa, alguma coisa do tipo. Também tem a questão que existem poucos juizados, né, que mexem nessa área, se você for ver. Existe, até em questão de concurso, não é tão divulgado assim, tem pouca pessoa que conhece. São raríssimos casos de juizado que vai estar tratando de um caso desse. Exatamente. E também, às vezes, igual vocês falaram, o próprio dono do sistema nem sabe que a outra pessoa está usando, como é que tem que ter uma forma de rastrear, de identificar. O controle fica muito complicado, esse controle de onde está a versão. Tem, no caso aí, está falando agora da coisa de penal, sobre o uso de software não autorizado, de não pagar pelo software, que foi pensado em criar aquela lei lá, a lei de software livre, para o governo utilizar Poder utilizar nas empresas, nas estatais. Nas estatais, nas repartições públicas, utilizar os softwares livres, para não ter que esse negócio de multa, não ter que pagar para utilizar um software. Exatamente. Foi uma forma de assegurar o governo usar esses softwares, né? Porque normalmente quem sofre essa pena de ter que pagar a multa, de ter que fazer essa reclusão, é o governo, que é mais... Que é também mais visto, né? É mais visto, é mais vistoriado, porque as grandes empresas, eles quase nunca vê cidadão comum, eles sempre veem mais aí grandes empresas. Exatamente. Então, como vem mais essas grandes empresas, desenvolveram essa lei de software livre para tentar... É uma lei como se fosse puxando essa lei 9.609. Economizar dinheiro. Era como se fosse uma lei, é uma lei puxando essa 609, mas definindo a questão do software livre. E para finalizar aqui, vale ressaltar que essa lei 9.609, ela é conhecida como a lei do software, ela é a única lei que está descrita, como é que dizer assim, todos os artigos representam justamente essa questão de software, não que em outras leis não tenham. Por exemplo, a lei 9.610, que é a lei de direitos autorais e propriedade intelectual, ela tem um artigo que trata da questão de programas de computadores. E ela só foi alterada depois que essa lei 9.609 apareceu, tanto que as duas são do mesmo ano. A lei 9.609 foi aprovada e a lei 9.610 veio para substituir a lei 7.586, se eu não me engano, que era a lei anterior dos direitos autorais e propriedade intelectual. E aí nessa lei ela colocou, né, a questão dos programas de computadores como também um direito de propriedade intelectual. Aquele cara que registrou o programa, ele tem direito àquela informação, aquele conteúdo ali, de forma assegurada pela lei agora, junto com a lei 9.609 de 98. Isso, e também tem outras leis, né, que podem estar em tramitação, também como lei poder diminuir o imposto em cima de jogos e outros programas. Tem a questão lá de uma lei que já foi sancionada, se não me engano, em 2014, né, que se é um software, o trabalhador pode usar tanto no serviço quanto em casa, desde que esteja obedecendo os critérios das leis trabalhistas, só que aí já empurra um pouco a lei trabalhista, mas trabalha diretamente com o software, né? Se é um software, ele pode ser sempre, ou em casa ou no local de serviço. Então existem outras diversas leis, mas a que caracteriza diretamente a
9.609. Isso, aqui tem a caracterização direta das leis de software, é a Lei 9.609 de 98, que é a própria conhecida como Lei de Software. Ela, para finalizar, ela tem um inciso no artigo 12, que é as questões da violação dos direitos, que eu quis deixar para o final, que é também para a gente poder refletir dentro de sala de aula. Na mesma pena do parágrafo da questão da violação, ela expõe também a venda de quem também a questão de quem adquire, oculta ou tem em depósito. Ou seja, aquela pessoa que comprou ilegalmente, participou daquela venda ilegal ali, ela pode também ser julgada nesse mesmo artigo 12 e ela pode ter uma pena de 6 meses a 2 anos ou uma multa. E se caso ela tenha mais de uma reprodução, ela pode pegar uma reclusão de 1 a 4 anos mais uma multa. Então, assim, não é só quem está fazendo a cópia. A pessoa que está comprando também pode ser julgada por essa violação do artigo 12 aí da Lei 9.609. No mais, acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Muito obrigado. Até mais.